O Cruzeiro empatou contra a equipe do CRB pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse jogo. Fica comigo, roda a vinheta. Salve nação azul celeste, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cruzeiro Resenha, um canal de cruzeirense para cruzeirenses. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse empate do Cruzeiro contra a equipe do CRB pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mas antes da gente entrar de sola nessa parada, eu gostaria de pedir para você mais uma vez se inscrever no canal, apertar esse botãozinho aí do joinha, vamos metralhar esse joinha aí, galera, compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e, claro, deixar aí os seus comentários. Quero ler o que você está pensando, o que você achou desse empate do Cruzeiro contra a CRB. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Também peço para você apertar o botãozinho de notificação aí do sininho para que toda vez que houver um vídeo novo você seja notificado pelo YouTube. Beleza? Já se inscreveu? Já deixou aí o seu joinha? Então bora entrar de só nessa parada. Bom, galera, o Cruzeiro jogou nesta terça-feira contra a equipe do CRB pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou empatando num jogo horroroso, um jogo muito fraco tecnicamente, duas equipes muito abaixo do esperado, tanto CRB como Cruzeiro protagonizaram um jogo muito fraco, um campo muito pesado, as equipes parecem que sentiram muito o fator físico, duas equipes pareciam muito cansadas. E duas equipes sem inspiração nenhuma, por parte do Cruzeiro não teve um cara para jogar, para criar. O Cruzeiro que vinha desfalcado, sem dois dos seus principais jogadores nessa nova era Filipão, que foram o Ailton e o William Potker. Os seus substitutos foram muito ruins na partida, como o Wellington, que entrou no lugar do Ailton, e o Arthur Caíque, que foi mantido para substituir o William Potker. O Arthur Caíque tinha feito uma partida de razoável a bom no jogo contra o Brasil de Pelotas, na última partida, mas foi horroroso nessa partida de ontem contra a equipe do CRB. Com isso, o Rafael Sobis jogou muito isolado, não teve com quem tabelar, tentar alguma oportunidade, tanto que aos 12 minutos do segundo tempo foi substituído porque cansou, sentiu essa maratona de jogos. Eu percebi as duas equipes muito cansadas, tanto o CRB como o Cruzeiro. Parece que a maratona está pegando. Então também tem essa questão física. O Cruzeiro que tem em 2020 tendo problemas físicos, né? A preparação física do Cruzeiro parece que não está ok. Então um jogo muito abaixo do esperado. As duas equipes surpreenderam pela ruindade, essa que é a verdade. Não vou ficar escolhendo palavras. Então Cruzeiro e CRB fizeram uma partida muito fraca e o resultado acabou sendo justo para ambos os lados. Criou uma frustração na equipe do Cruzeiro, porque para quem está esperando aí uma possível classificação, que está procurando subir na tabela, o resultado realmente não foi bom. Mas para quem está jogo a jogo, que é o meu caso, e que entende a situação do Cruzeiro, acabou sendo um resultado considerado normal. Esse jogo, que foi o pior jogo do Cruzeiro sob o comando do Filipão, não só na minha opinião, mas creio que também na opinião de todos vocês, da maioria pelo menos, e também do próprio Filipão, que comentou isso no pós-jogo na sua coletiva. Bom, mas eu não tenho muito para falar sobre esse jogo, o jogo foi muito fraco e não tenho mais o que dizer. Mas eu tenho um outro assunto que eu quero comentar com vocês, que é sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. Eu tenho visto nas redes sociais, nos grupos, no canal do Cruzeiro, em muitas redes sociais, muitos torcedores frustrados com esse empate. E até alguns órgãos da imprensa criticando de forma aberta e direta o Luiz Felipe Scolari. E eu tenho para dizer para vocês o seguinte, torcedor, a gente não pode cair na pilha de imprensa. Nós sabemos que a imprensa mineira tem assim uma certa má vontade com o Cruzeiro, para não dizer outras coisas piores. Nós temos que entender o momento do Cruzeiro. A crítica ao Filipão, se tem uma coisa que eu aprendi na minha trajetória como torcedor, acompanhando o Cruzeiro ao longo desses anos, é que nós não devemos endeusar ninguém, ainda mais depois de 2019. A bandeira que eu defendo com vocês é que a gente não pode endeusar, sejam jogadores de futebol, dirigentes e técnicos. Mas não podemos também agora sair criticando todo mundo por criticar, a gente tem que entender todo um contexto. Então eu acho que o Filipão, ele tem feito um bom trabalho, a gente não pode acreditar na conta do Filipão o fracasso de 2020. Pelos comentários que eu vi de alguns órgãos da imprensa, parecia que como se o Cruzeiro tivesse perdido para o CRB de goleada e que por isso foi eliminado, não tem mais chance nenhuma de classificação. Ora bolas, o Cruzeiro, se não subir, galera,
vai ser por todo o mau planejamento no departamento de futebol de 2020. Eu já venho comentando isso com vocês. O Cruzeiro fez um primeiro turno horroroso. Então, se o Cruzeiro não subir, vai ser acreditado as derrotas e os empates do Cruzeiro no primeiro turno, do senhor Anderson Moreira e do senhor Ney Franco. Só a título de curiosidade, eu estou vendo aqui, quando o Filipão chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro tinha apenas 13 pontos em 16 jogos, ou seja, ele conquistou 13 pontos em 48 possíveis. Ele tinha um aproveitamento de 27,08%, ou seja, pífio. E isso tanto juntando o comando do Anderson Moreira como do Ney Franco. Então, quando o Filipão entrou no Cruzeiro, o Cruzeiro estava em 19º colocado, galera. Ele ainda estava na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série B. Ele pegou o Cruzeiro com apenas 13 pontos e conquistou 22. Hoje o Cruzeiro está em 11º colocado, com chances matemáticas até de subir. Sob o comando do Filipão, em 11 partidas, o Cruzeiro teve 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Em 12 jogos, o Cruzeiro teve uma derrota. E vocês acham que o erro, o culpado é o Filipão? Como eu venho dizendo, a gente não pode endeusar. Não estamos aqui para endeusar, mas nós temos que ter discernimento de separar as coisas. Por isso que eu venho enchendo o saco de vocês, falando vamos jogo a jogo, para não criar esse tipo de frustração. Porque agora algumas pessoas estão vendo o copo meio vazio e eu continuo vendo o copo meio cheio. Porque eu não tenho dúvidas em afirmar. Se não fosse pelo Filipão, nós iríamos sim disputar uma Série C em 2021. O que estava ruim ia ficar pior. O Filipão conseguiu fazer uma equipe que ia ser rebaixada, tentar uma classificação, sonhar até com uma possível classificação. A gente não pode depositar essa crítica ao Filipão. Eu até entendo assim, de repente, se você falasse, eu não gostei da entrada do Patrick Bray, eu não gostei da substituição do Rafael Sobis pelo Marcelo Moreno. Tudo bem, aí é uma outra questão. Mas a gente tem que analisar o contexto, galera. Olhe para o banco de reservas do Cruzeiro. Tirando o Kaká e os dois goleiros, tinha no banco do Cruzeiro Patrick Bray, Regis, Giovani, que é esse Giovani que veio do Curitiba, o Jadson com N, Regis, Sassá, Marcelo Moreno e Thiago. Vocês acham mesmo que esse é um elenco que pode o treinador mudar alguma coisa em uma partida? Por isso que eu digo a vocês que a equipe do Cruzeiro é muito limitada, para não dizer outra coisa. Porque o problema não é quem sai, é quem entra. Você vê que o Cruzeiro jogou sem ser dois de seus principais jogadores que vinham jogando, que é o Ailton e o William Potker, que estavam desequilibrando, junto com o Rafael Sobis e com a defesa do Cruzeiro. Então você vê, o Cruzeiro perdeu muito, tanto que o Rafael Sobis no segundo tempo estava cansado, ele teve que ser substituído com 12 minutos. Aí você fala assim, mas entrou o Marcelo Moreno, por que não entrar o Sassá? É uma outra discussão, mas vamos ser práticos. Qual que é a diferença hoje de Marcelo Moreno e Sassá? O Marcelo Moreno vive uma crise técnica terrível, infelizmente, é um jogador que eu tenho muito apreço, mas em 2020 o Marcelo Moreno está sendo pífio. E o Sassá, não vou nem dizer, qual Sassá que você está pedindo, torcedor? Você que está criticando. O Sassá que nunca foi titular no Cruzeiro? Que briga com a bola, que não sabe tomar a bola do zagueiro, que sabe porque corre, as peças de reposição estão muito aquém dos titulares. Ontem não jogou Ailton, quem que ele pôs? O Wellington. O que o Wellington fez na partida? Nada. O que o Arthur Kaique fez na partida, substituindo o William Potker, que até fez uma partida de razoável bom no jogo contra o Brasil de Pelotas, mas ontem foi horroroso, péssimo dos péssimos. Aí a culpa é do técnico, nós temos que lembrar que ele veio, a verdade é essa, o Filipão veio para salvar o Cruzeiro de uma Série C, porque se não fosse pelo Filipão, o Cruzeiro ia disputar a Série C em 2021. Então é isso que nós temos que entender. O Cruzeiro é uma equipe em construção, já falei isso aqui em vídeos passados. O Filipão está trocando o pneu do carro em movimento, ele está ajustando o carro, trocando os parafusos, apertando as engrenagens com o carro em movimento. A equipe do Cruzeiro vai oscilar, porque é uma equipe em formação, em construção, e que é limitada tecnicamente, tanto de alguns jogadores titulares, como principalmente os reservas. Aí você fala assim, entra o Marcelo Moreno ou entra o Sassá? Mais do mesmo. Vocês acham mesmo que o Sassá ia mudar alguma coisa nessa partida de ontem? Criticar o Filipão por ter empatado com o CRB é um resultado normal. Para mim, o ponto fora da curva nos últimos jogos foi a derrota por equipe do Confiança no Mineirão. Mas isso prova como a equipe tem oscilado. E vai oscilar. Essa equipe não está pronta, galera. O planejamento para 2020 está atrasado. O Filipão está vindo para consertar o Cruzeiro para 2021. Tanto é que a gente ainda tem alguma esperança de classificação. Como diz o meu querido amigo Romilton, um abraço para você, Romilton. A equipe do Cruzeiro é uma equipe de Série A com jogadores de Série B. Ele colocou um exemplo para mim que eu achei muito interessante, que eu vou usar aqui com vocês. Deixa o elenco do Cruzeiro. Quantos jogadores são de Série A? Na opinião do Romilton são 3. Eu ainda pus mais um, para mim são 4. Que são Fábio, Manuel, Rafael Sobis.
Isso eu e o Romildo concordamos. Eu ainda acrescentei o William Potker. E desses 4 jogadores, 2 estavam na Série A, que era o William Potker e o Rafael Sobis. O Rafael Sobis jogando no Ceará, e mesmo assim alternando em titularidade e reserva, e o William Potker, que era reserva do Internacional, veio trocado pelo Maurício. Desses 4, quantos conseguiriam jogar em equipes da Série A, equipes de ponta da Série A? Talvez o Fábio, que para mim é o craque desses 4. Você dizer qual desses que é diferenciado, que é o craque. E mais o Manuel, que pelo futebol que tem apresentado, eu acho que ele poderia sim jogar em alguma equipe de ponta da Série A. Poderia, talvez, não sei. Agora, quem mais que você salva do resto? Eu salvaria o Raul Cáceres, que é um bom lateral direito, e o menino Matheus Pereira. E talvez ainda o Ramon, quarto zagueiro. O resto, galera, é boa vontade. A gente tem esperança em Jadson, menino com M, da base, no Adriano. Pareceu para alguns torcedores e para a imprensa mineira que o Cruzeiro tomou uma goleada do CRB e foi eliminado. Perdeu todas as chances de classificação e não foi isso. O Cruzeiro continua com chances matemáticas. É claro que em termos de classificação não foi um bom resultado. Em termos de acesso à Série A não foi um bom resultado. Mas por isso que eu venho falando para vocês, vamos jogar jogo para evitar frustração. Porque quando o Cruzeiro ganha, como ganhou do América, ganhou do Brasil de Pelotas de 4-1, todo mundo, estou iludido, o Cruzeiro vai subir. Aí quando empata com o CRB jogando fora de casa, que é uma equipe em construção, o Cruzeiro tudo, por todos os revés que nós passamos em 2020, aí o pessoal já... O Filipão em 11 jogos conquistou 22 pontos, em 33 possível ele conquistou 22, ou seja, um aproveitamento de 66%. São 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E vocês vão me dizer que a culpa é do treinador? Se o elenco do Cruzeiro fosse um elenco muito bom, o Filipão nem teria vindo. Então, assim, falar a equipe é mal treinada, eu acho que o Cruzeiro dos 12 meses, ele perdeu 9. 9 foram jogados fora. Então vamos deixar para criticar o Filipão na hora certa. Eu vou esperar para criticar o Filipão lá em 2021, quando ele fizer uma pré-temporada, quando ele trouxer jogadores da confiança dele, como foi o William Potker e o Rafael Sobis. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Mas agora eu acho que é prematuro, porque o objetivo principal do Filipão, qual que vocês acham, por exemplo, que foi a conversa do Sérgio Santos Rodrigues com o Filipão lá no Sul? Salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Nós estávamos em vista de cair por uma Série C, que seria terrível para o Cruzeiro. Em relação a uma possível classificação, um acesso, não foi um bom resultado. Mas nós temos que entender o momento do Cruzeiro. E não podemos cair na pilha de certas pessoas da imprensa que estão vendo só o copo meio vazio. E isso não é passar pano, não é iludir o torcedor, não é ser bonzinho. Eu sei que pela grandeza do Cruzeiro é muito pouco, como o torcedor falou para mim, pela grandeza do Cruzeiro, é claro, mas pela grandeza do Cruzeiro nós nem deveríamos estar na Série B. E estamos. Esse elenco não é elenco da grandeza do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não subir, não vai ser por conta do Filipão, vai ser por conta dos erros do passado, pelo primeiro turno horroroso que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro, volta a dizer, conquistou apenas 13 pontos em 16 partidas, em 48 pontos possíveis, ele teve apenas 13 pontos, juntando tanto Anderson Moreira quanto Ney Franco, ou seja, um aproveitamento de 27,08%. Hoje o Filipão tem 66%. O Cruzeiro hoje nas mãos do Filipão é o melhor time do segundo turno, que tem o melhor aproveitamento. A campanha com o Filipão é uma campanha de G4. Bom, galera, então eu separei aqui para vocês um trechinho do Filipão, da coletiva de ontem. Eu lamento não ter o resultado, mas nós não criamos nada, não fizemos nada para ter outro resultado. Portanto, não adianta lamentar se a gente não faz alguma coisa diferente. E hoje foi o pior jogo que nós fizemos dos últimos 11 jogos, 10 jogos que eu aqui estou. Não gostei, mas eu tenho que admitir e tenho que entender que de vez em quando minha equipe não vai ser aquela equipe que eu gosto e aquela equipe com condições físicas, com condições ideais para jogar um futebol de velocidade e tudo mais. Então hoje tivemos essas situações e agora é trabalhar para recuperar esse jogador para sexta-feira de novo jogar e ver o que vai acontecer. Não tem como a gente cobrar, você não faz omelete sem ovo. Então eu acho que por isso tudo que eu estou defendendo o trabalho do Filipão. Eu acho que ele está fazendo um grande trabalho, eu acho que a gente não pode imputar a culpa dos fracassos do Cruzeiro em 2020 nas costas do Filipão, porque ele veio depois para salvar o Cruzeiro de um mal maior. E está conseguindo. Agora vamos aguardar 2021 e ver o que vai acontecer. Por isso que eu falo para vocês, vamos jogo a jogo para não ter problema de frustração. Quando o Cruzeiro goleou o Brasil de Pelotas, venceu o América Mineiro, venceu o Chapecoense, era o melhor do mundo. Agora que empatou com o CRB, né, a gente vai
criticar o Filipão. O Cruzeiro empatou porque a equipe tem oscilado, porque a equipe tem sentido, porque a equipe tecnicamente é limitada. E fez muita falta o William Potker e Ailton. Mas não podemos cair na onda da imprensa de querer colocar o Filipão como culpado por um possível, veja bem, um possível não acesso do Cruzeiro. Isso nós não podemos fazer. Bom, galera, é isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí mais uma vez o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha esse nosso vídeo nas suas redes sociais, comenta aí o que você achou. E aí, gostou do meu comentário? Tá de acordo, discorda? Pode escrever aí. Tá a fim de me xingar também? Fica à vontade, o comentário é para isso. Grande abraço para você. Sexta-feira tem Cruzeiro e Vitória lá em Salvador e vamos em busca de mais 3 pontos. Um grande abraço, até os próximos vídeos e saúde celeste.